O santo que adorava ver pessoas queimarem. Thomas More. Ele era um santo oficial da igreja, tem estátuas no parlamento e um filme vencedor do Oscar, mas Thomas More guardava um segredo perturbador. Ele escreveu com as próprias mãos que homens sendo queimados vivos ardiam merecidamente. Antes de ser a vítima do Henrique VIII, ele foi o carrasco mais implacável da Inglaterra. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e peguem o seu café. Hoje a gente vai desconstruir o herói e encarar o homem que morreu pela fé, mas que primeiro matou por ela. Vamos começar do começo, porque Thomas More é o tipo de pessoa que ficou tão grande na imaginação coletiva que todo mundo acha que já sabe quem ele era, e na prática só sabe a versão com filtro de Instagram. Ele nasceu em Londres em 1478, filho de um juiz bem-sucedido que tratou de garantir que o menino tivesse a melhor educação disponível na época. Ele foi pajem do arcebispo da Cantuária, John Morton, que o mandou para Oxford. Lá ele estudou direito e acabou virando um dos homens mais cultos da Inglaterra do século XVI. Ele era amigo de Erasmus, foi autor de Utopia, um dos livros mais fascinantes da literatura europeia, onde ele imaginou uma sociedade ideal baseada em razão e tolerância. Casou 2 vezes e ficou famoso por educar as filhas como se fossem filhos, o que em 1510 era progressivo ao ponto de escandalizar metade de Londres. No papel, Thomas More é o que você colocaria numa lista de homens do século XVI que parecem ter chegado pelo caminho errado do tempo, homens à frente do seu tempo. Inteligente, culto, criativo, carinhoso com a família, defensor da educação feminina e crítico das hipocrisias da igreja. A peça do Robert Bolt, o filme de 66, pega esse Thomas More e o coloca num pedestal de proporção quase religiosa. E não tá inventando do nada, esse lado do More é real. O problema é que é só metade do personagem. A outra metade começa quando você olha para o que o More pensava sobre heresia, que em 1520 era o que eles diziam que era a pessoa que discordava da Igreja Católica em matéria de fé. E o que você fazia com hereges no século XVI? Dependia de quem estava no poder. O Wolsey, que foi o Lorde Chanceler antes do More, preferia conversa, persuasão e constrangimento público. Ou seja, os hereges eram levados a julgamento, tinham que jogar um feixe de gravetos na fogueira como ato de arrependimento simbólico e iam embora. Eles não eram mortos, só constrangidos. Só que quando More virou Lorde Chanceler em 1529, essa política mudou. Nos anos do Wolsey como Lorde Chanceler foram 0 queimas. Nos anos de More, 6 pessoas queimadas vivas. O More acreditava de verdade, com a mesma intensidade que depois recusou a dobrar o joelho do rei, que heresia era a pior coisa que podia acontecer a uma pessoa e a uma sociedade, porque, na sua opinião, heresia mandava almas para o inferno, que era uma doença contagiosa, que se espalhava de pessoa para pessoa. Ou seja, um herege era mais perigoso que um assassino, porque o assassino tirava uma vida, e o herege podia tirar a alma de milhares, e foi essa a lógica que ele mesmo explicou nos próprios escritos. Com clareza, sem pedir desculpa, com a convicção de quem acredita genuinamente no que está dizendo. Enfim, em outubro de 1529, o Henrique VIII nomeou Thomas More Lorde Chanceler da Inglaterra. Era o cargo mais alto do reino, depois do rei, o equivalente a um primeiro-ministro e chefe do STF ao mesmo tempo. E o More não tinha nem aquecido a cadeira quando começou o trabalho que ele claramente tinha estado esperando fazendo anos, a caça ao herege de forma organizada e implacável. A primeira coisa que o More fez foi pedir para o Henrique fazer uma proclamação real que proibia a impressão, a distribuição, a leitura e a importação de textos heréticos. No topo da lista estava a tradução da Bíblia para o inglês feita por William Tyndale. E aí você pensa na contradição, o homem que todo mundo conhecia como símbolo de consciência e integridade estava proibindo pessoas de ler a Bíblia no próprio idioma. E quem desobedecesse podia ser processado por heresia e morrer.
E detalhe que o Moore não ficou só nas proclamações, ele montou uma rede de informantes para identificar quem estava distribuindo os livros proibidos, quem estava se reunindo em grupos privados para ler o texto de Tyndale em voz alta e quem estava tendo conversas perigosas sobre fé. Esses grupos eram chamados de conventículos, que significava pequenas reuniões secretas, e o Moore entendia que as pessoas que liam a Bíblia juntas descobriam que várias das coisas que a Igreja Católica ensinava como dogma não apareciam no texto. E para o Moore era o começo do fim de tudo. As prisões começaram, pessoas eram trazidas para interrogatório, alguns para a própria casa do Moore em Chelsea. Ele próprio confirmou nos seus escritos que mantinha esses hereges presos enquanto aguardavam julgamento. E claro que eles não ficavam lá tomando chá das 5, né? Segundo John Foxe, que claro que não era alguém imparcial, porque ele era um protestante militante que escreveu o Book of Martyrs décadas depois e tinha interesse em pintar o Moore como monstro, os hereges lá eram torturados fisicamente. A maioria dos historiadores modernos concluiu que poderia haver tortura, mas não do jeito que o Foxe descreveu. Mas aqui está o que aconteceu e o que não precisa do Foxe para ser provado. 6 pessoas foram queimadas vivas durante o período em que o Moore foi Lord Chanceler. Thomas Heaton, Thomas Bailey, Richard Bayfield, John Tresbury, Thomas Dusgate e James Byham. Em pelo menos 3 desses casos, o Moore estava pessoalmente envolvido. Ele interrogou os suspeitos, acompanhou os processos e, em pelo menos um caso, em relação ao Richard Bayfield, ele comentou nos próprios escritos dele que o Bayfield ardeu bem e merecidamente. Essas são as palavras dele. Thomas More, o homem de princípios, o herói de consciência, chama um homem que acabou de ser queimado vivo de merecedor. O caso do John Tresbury também, que é outro, talvez seja o mais revelador de tudo. O Tresbury era um vendedor de couro de Londres, não teólogo, nem intelectual e nem um agitador político. Um vendedor de couro que tinha cópias das Bíblias do Tyndale em casa. Ele foi processado, condenado e queimado em dezembro de 1531. E sobre ele o More escreveu que ele ardeu como nunca vi, miserável mais merecedor. Agora, antes de continuar, eu preciso te apresentar o William Tyndale, porque a história do Thomas More não faz sentido completo sem você entender quem era o inimigo declarado dele. O Tyndale era um teólogo inglês, excelente linguista, falava grego e hebraico fluentemente e tinha um sonho simples e explosivo, traduzir a Bíblia para o inglês comum para que qualquer pessoa na Inglaterra pudesse ler e não precisasse depender de um padre para interpretar o latim. O Tyndale uma vez disse que esperava fazer com que cada menino que trabalhasse na lavoura fosse tão versado em escritura quanto o padre mais culto. Hoje essa frase soa como um princípio básico de educação, mas em 1520 era uma revolução. A Igreja Católica não gostava da ideia porque sabia exatamente o que ia acontecer quando as pessoas lessem a Bíblia diretamente. Iam descobrir que várias coisas que a Igreja ensinava, como dogma, indulgências, purgatório, a mediação obrigatória do sacerdote não aparecia no texto. Tyndale sabia disso, More sabia disso, e era exatamente esse o ponto. Tyndale achava que a Bíblia era a autoridade máxima e que a Igreja deveria se curvar ao texto. O More achava que a Igreja era a autoridade máxima e o texto deveria ser interpretado pela Igreja. 2 visões completamente opostas e 2 homens inteligentes o suficiente para entender que não tinha uma conciliação possível. Tyndale publicou a primeira tradução do Novo Testamento em inglês em 1526. Foram impressos 18.000 exemplares que foram contrabandeados para a Inglaterra, escondidos em fardos de palha, em barris, em cargas de mercadoria. Dessas 18.000 cópias, sabe quantas sobreviveram até hoje? 2. Porque o More e os bispos mandaram queimar as demais, não os hereges, os livros primeiro. E Tyndale continuou, refugiado na Europa continental, continuou traduzindo, continuou publicando, fugindo de agentes enviados para capturá-lo. Thomas More queimou Bíblias, não foi o Henrique VIII e nem foi um inquisitor espanhol. Foi Thomas More, o herói de consciência, que mandou queimar cópias da Bíblia em inglês porque as considerava perigosas demais para o povo comum ler.
A perseguição a Tyndale foi algo que o Moore ajudou a alimentar durante anos, enviando agentes, rastreando sua localização, tentando coordenar com autoridades europeias para capturá-lo. O Tyndale ficou foragido por mais de uma década e, em 1535, foi traído por um homem chamado Henry Felix, que fingiu ser seu amigo, convidou para jantar e o identificou para guardas do imperador Charles V, o Sacro Imperador Romano Germânico e sobrinho da Catarina de Aragão, que estavam esperando. Tyndale foi preso, ficou 16 meses na prisão e foi julgado por heresia, e em outubro de 1536 foi estrangulado e depois queimado no poste. A estrangulação antes era considerada misericórdia, para poupar o sofrimento das chamas enquanto ainda consciente. E aqui tem um detalhe que você vai gostar, porque é do tipo que faz você querer parar tudo e contar para alguém. Thomas More tinha sido executado em julho de 1535. Tyndale só foi executado em outubro de 1536. Então o More morreu antes do seu algoz, antes do Tyndale. O homem que o More passou anos tentando capturar sobreviveu a ele. E as últimas palavras de Tyndale no poste, segundo as fontes da época, foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Que era exatamente o que não tinha acontecido enquanto More estava lá para impedir. A ironia da história no seu melhor. E sobre o que ficou do trabalho do Tyndale. A versão da Bíblia que ele foi executado por criar influenciou diretamente a King James Bible, a versão mais lida da Bíblia em inglês de todos os tempos, publicada pelo rei James em 1611. 80% do Novo Testamento do King James é tradução do Tyndale, 80%. O homem que o Thomas More chamou de perigo mortal para a cristandade é a base de uma das obras mais influentes já publicadas em língua inglesa. Enquanto More é lembrado como santo, o Tyndale tem uma estátua perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Londres, mas não é o homem que virou personagem de Oscar. Mas enfim, vamos voltar agora ao que aconteceu com Thomas More. Em maio de 1532, ele renuncia ao cargo de Lord Chanceler, o motivo saúde. Mas o motivo real era que o Henrique VIII estava caminhando na direção de separar a Igreja da Inglaterra de Roma e o More não ia apoiar isso. A ironia é que a história entregou aqui é boa demais. O homem que passou anos perseguindo hereges que se recusavam a se curvar à autoridade da igreja, agora se recusou a se curvar à autoridade do rei. O mecanismo era o mesmo, a posição estava invertida. O More foi para casa, tentou ficar quieto, não assinou os documentos que reconheciam o rei como chefe da igreja da Inglaterra e não assinou o juramento de lealdade a Ana Bolena como rainha legítima. Não disse nada publicamente. More era advogado, entendia a lei, sabia que o silêncio não era crime. Ele apostou que esse silêncio seria suficiente. Não foi. Em 1534, More foi mandado para a Torre de Londres. No ano seguinte, 1535, julgado por traição. A prova central do julgamento era o testemunho de um homem chamado Richard Hitch, que afirmou que o More tinha dito numa conversa privada que o parlamento não tinha autoridade para declarar o rei chefe da igreja. Ele também não era um homem confiável. Ele tinha à época uma reputação suficientemente duvidosa que até os contemporâneos torciam o nariz. Mas, de qualquer forma, o julgamento estava acontecendo sob a supervisão de um governo que precisava de uma condenação, e o Richard Hitch entregou. O More foi condenado. Em 6 de julho de 1535, Thomas More foi decapitado na Torre de Londres. Tinha 57 anos. As últimas palavras que os relatos registram foram algo no sentido de que ele morria como bom servo do rei, mas primeiro servo de Deus. Ele foi executado por recusar dobrar o joelho numa questão de fé. Exatamente o que ele havia feito com os hereges que mandou queimar, só que dessa vez o papel estava invertido. Em 1935, exatamente 400 anos depois da morte, o Papa Pio XI canonizou Thomas More como santo da Igreja Católica. Em 2000, o João Paulo II o declarou padroeiro dos políticos e estadistas. Gente, eu não ia querer ser padroeira desses caras mesmo. Enfim, a estátua está em frente ao Tribunal Superior de Chelsea, que fica do outro lado do rio, da propriedade onde o More mantinha os hereges presos enquanto esperavam julgamento. E o filme de 1966 ganhou 6 Oscars. É bom, é tecnicamente honesto sobre
O período que retrata, que é o período do julgamento, que o filme não conta, é o que veio antes. Chamar o Thomas More de monstro é tão errado quanto chamá-lo de santo, sem aspas. Ele era um homem do século XVI, a queima de hereges era lei na Inglaterra. Todos que vieram antes dele fizeram isso, e todos que vieram depois do More, incluindo os protestantes que substituíram os católicos no poder, queimaram gente com igual entusiasmo, só que dessa vez eram os católicos no poste. A hipocrisia não era só do More, é de um sistema inteiro que definia a fé em termos de conformidade, definia a conformidade em termos de ameaça e morte. O que é específico do More é que a história escolheu contar só metade, escolheu pegar o período em que ele era a vítima por não dobrar o joelho para o Henricão e fazer desse período a totalidade do personagem, apagou o período em que ele era o carrasco. E quando você olha para o Thomas More completo, sem tirar o lado que incomoda, o que você vê é um homem que acreditava tão profundamente na própria fé que estava disposto a morrer por ela e também disposto a matar por ela. E que a diferença entre ele e as pessoas que ele queimou era que ele tinha o poder e elas não. Eu sou a Steph, se você quiser continuar abrindo o arquivo dos heróis com asterisco, com aspas, dos santos que eram humanos e das narrativas que a história escolheu contar de um ângulo, só porque o outro ângulo complica demais a estátua que já estava pronta, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Stephflix.